Bom dia, professor. Eu sou o aluno Rafael Andrade Alvarez. Eu vou iniciar aqui a explicação pela parte da programação. Eu comecei fazendo a inclusão da biblioteca da memória EEPROM, depois fazendo a inclusão da biblioteca do LCD utilizado. Aqui eu comecei a dar nome aos pinos, né, do meu Arduino. Sinalização buzzer. Pino 0, válvula 1, pino 1, válvula 2, pino 2, válvula 3, pino 3, válvula 4, pino 4, válvula 5, pino 5, válvula 6, pino 6, válvula 7, pino 7, válvula 8, pino 8, sinalização de falha, que é o LED vermelho, pino 15, sinalização automática, pino 16, entrada de reset, pino 17, entrada do botão select, pino 18, entrada de botão teste, pino 19, entrada de botão de modo, pino 20. Aqui eu tenho os pinos do LCDs que estão conectando no meu Arduino. RS do LCD no pino 9 do Arduino, Enable no 10, D4 no 11, D5 12 do Arduino, D6 13 do Arduino, D7 14 do Arduino. Sensor de pressão, minha entrada é analógica no pino A0, que é o nosso potenciômetro. Aqui eu tenho variável, né, de tempo criada, variável do tipo inteira, liga igual a 1, acionado igual a 1, desligado igual a 0, desacionado igual a 0. Aqui eu tenho as variáveis que vão ser armazenadas na informação do display. Pressão atualiza, válvula selecionada. Aqui eu criei uma variável, né, para auxiliar na mudança das válvulas, que é simplesmente char-v. E aqui eu tenho o mapeamento de ligações do meu LCD. Agora nós vamos para Void Setup, que é a rotina principal, né, do programa. Eu tenho aqui a configuração, né, de sinalizador buzzer como uma saída. Ligo a minha sinalização de buzzer, espero por 500 milissegundos, desligo. Inicio a escrita no LCD, inicio o uso do LCD, limpo toda a escrita. Defino a posição de início de escrita, escrevo no LCD Engenharia Elétrica primeira linha, Uniub segunda linha, aguardo por 2 segundos, limpo toda a escrita, defino o início da escrita no LCD, a posição, escrevo projeto na linha 1, integrado linha 2, aguardo por 2 segundos, limpo toda a escrita, defino posição de início de nova escrita, primeira linha RA, 1142765, segunda linha meu nome, Rafael Alvarez, espero por 2 segundos, limpo toda a escrita, defino posição de início de escrita, escrevo sequenciador na primeira linha, eletrônico guardo 1 segundo, limpo toda a escrita, defino a posição de início, limpeza de primeira linha, filtro de manga, segunda linha, espero por 2 segundos, limpo toda a escrita, defino a posição de início, mensagem boa-vinda, seja bem-vindo, espero por 2 segundos, limpo toda a escrita, ligo meu buzzer por 250 milissegundos, desligo por 250 milissegundos, ligo novamente por 250 milissegundos, desligo por 250 milissegundos. São os dois bips, né, sinalizando o final das mensagens. E aí agora que eu tenho as escritas, né, que vão ficar fixas, unidade de medida de pressão, MMCA e C na segunda linha de ciclo, né. Busco lá na minha memória, né, PROM no espaço 0, onde eu armazenei a contagem de ciclo. Escrevo no meu LCD. Na segunda linha, escrevo válvula 1, começa com 1, e mode, que vai ser onde vai vir o tipo de modo que vai estar acionado, se manual ou automático. Aqui eu continuo a configuração dos pinos, né? Válvula 1 saída, válvula 2 saída, válvula 3 saída, 4, 5, 6, 7, 8 também saídas, sinalização de falha LED vermelho saída, sinalização de automático LED amarelo saída, entrada de reset, select, teste, modo são minhas entradas digitais como entrada, e a minha outra entrada, também entrada sensor de pressão, porém analógico. Aí vou para void loop, né, que vai ser a rotina, né, de repetição do programa. Eu crio, né, a variável
analog pressão igual analog read, né, que é a leitura do sensor de pressão, atribui a variável valor da conversão, que é a leitura da pressão. Se a analog pressão for diferente da pressão atualiza, eu verifico se houve, né, uma atualização no meu potenciômetro, se houve atualização na pressão, e aqui eu tenho a conversão, né, da pressão que o meu Arduino entende, né, para aquele range, né, que é solicitado no programa de 0 a 500. Então isso aqui é uma constante para converter, né, as medidas, para a gente ter a leitura lá no LCD de 0 a 500 mmCA. Defino a posição de início escrito no LCD e escrevo, né, no LCD a pressão atual com 0 casas decimais, números inteiros. Escrevo um espaço em branco depois para não ter nenhum erro de escrita no meu display. E aqui eu tenho a atualização, né, do valor da variável, para sempre estar monitorando as mudanças de pressão que pode acontecer. Se aqui eu tenho, se a entrada de modo, né, que é o meu botão de seleção, estiver acionado, eu tenho como modo automático. Então eu escrevo, né, lá no meu LCD a letra A em frente mode e ligo ao meu LED amarelo, porque eu estou no automático. Quando eu tenho a pressão maior do que 300, a gente tem uma falha, então eu ligo a sinalização de falha, que é o LED vermelho, coloco o V, que é a variável auxiliar para ajudar na sequência das válvulas zeradas, crio uma variável para auxiliar, né, C igual a 1, defino C igual a 1, e faço aqui enquanto, né, um looping, né, para mim desligar, né, me auxiliar no desligamento das válvulas que tiver acionada, porque eu tinha uma pressão normal, menor do que 300, minha pressão subiu para 300, eu tenho que desligar qualquer válvula que esteja acionada. Então, se C igual a 1, e ele vai até C menor ou igual a 8, e vai incrementando aí para mim ter o desligamento das válvulas. Desligo qualquer válvula que esteja acionada. Se a pressão não for superior a 300, eu desligo a minha falha, eu não tenho falha. Eu verifico, né, se a variável V, que é a válvula, é 0 e faço um incremento. Então eu defino ela como 0 e incremento, ou seja, né, eu vou para a válvula 1. E eu ligo, eu ligo a válvula que estiver lá ligada no meu pino. E inicio a válvula que estiver definida, né, eu inicio a ligação dela, que é a válvula 1, eu inicio sempre na 1. E eu inicio a contagem de tempo. Aqui eu tenho a rotina aqui que faz com que minhas válvulas, né, fiquem, né, acionadas por 2 segundos. Se eu tenho uma válvula acionada e meu temporizador já passou de 2 segundos, ela desliga. Quando ela desliga, eu tenho um incremento lá na válvula, se estava na válvula 1 vai para 1, para 2, e inicio o novo temporizador. Aqui embaixo eu tenho a rotina do desacionamento. Se tem uma válvula que desacionou e passou 5 segundos desacionados, né, e esse V é menor do que 9, ou seja, está entre 1 e 8, eu ligo o pino que foi incrementado, que seria a próxima válvula, e inicio essa nova contagem de tempo aqui. Então aqui eu tenho a rotina que mantém as válvulas, né, seja qual for, ligada por 2 segundos, e tenho a rotina aqui que faz com que elas permaneçam desligadas por 5 segundos, né, sempre incrementando V mais 1, ou seja, né, fazendo a mudança sequencial dos acionamentos das válvulas. E quando a minha válvula iria passar de 8, né, ela chega em 8, eu faço uma nova contagem de tempo, né? Se ela passa de 8, eu verifico se ela vai manter desligada por 26 milissegundos, 26 mil milissegundos, né, que seria 26 segundos a soma da numeração do meu RA. E assim que passar esses 26 segundos, eu zero V igual a 0. Então eu volto esse ciclo aqui do ciclo automático de acionamento das válvulas.
E escrevo lá na minha memória APROM, né, lá no espaço 0, eu faço um incremento. Se estava 0, né, o início é 0, eu coloco mais 1, ou seja, passou um ciclo. Toda vez que passar o acionamento das 8 válvulas, eu vou ter a incrementação de 1 no ciclo. Então, também faço a escrita, né? Eu faço armazenar o incremento no armazenamento da memória e escrevo, né, no meu LCD, na posição aqui definida, a leitura, né, dessa posição, a informação, né, que está armazenada no espaço 0 da EEPROM em número inteiro. Se eu tenho a minha entrada de reset acionada, né, isso no modo automático, se eu tenho entrada de reset automático, eu zero a minha memória EEPROM, ou seja, eu escrevo lá na minha memória, no espaço definido, 0, eu volto a zerar ela. E escrevo essa informação novamente lá no meu LCD, né, em frente à letra C, 2 pontos, que seria a contagem dos ciclos. Se não, esse não é referente à entrada de modo, né, se não está acionado, ele está desacionado. Então, eu teria, né, o funcionamento aqui no modo manual. Então, eu defino a posição, escrevo M, né, em frente ao mode lá no meu LCD, na posição definida. Eu desligo a sinalização de automático, que seria o LED amarelo. Eu desligo a sinalização de falha, porque independente da pressão eu não tenho falha no modo manual, né, não tenho esse LED ligado. Zero a variável V, né, que me ajuda na passagem das válvulas, no acionamento das válvulas. E se a minha entrada select é acionada, eu tenho uma linha aqui que se a válvula selecionada for a 8, né, ela não pode passar de 8, a gente só tem de 1 a 8, se ela estiver na 8, ela vai passar, altera a válvula para 1, né, para voltar a 1. Se não é a 8, eu vou ter só o incremento. Por exemplo, se está na válvula 1, vai ter um incremento de mais 1. Quando chega a 8, eu torno a minha válvula selecionada para 1, né, para a gente não passar das 8 válvulas. Escrevo lá no meu LCD o número da válvula que está selecionada, né, com 0 casas decimais. E aqui eu tenho esse fora aqui, esse enquanto, né, que é para mim não ficar pulando, né, as válvulas, né, quando eu aciono o botão, eu faço esse comando aqui para manter, a partir do momento que eu apertei o botão, mantenho como acionado, não só enquanto o botão está pressionado. Isso é para mim evitar, né, aquela repetição desordenada das válvulas. Só acontece a mudança quando pressiona. Se a entrada de teste for acionada, eu vou acionar qual válvula tiver selecionada. Se está selecionada a válvula 1, eu vou testar a válvula 1. Se for a 2, a 2, por aí em diante, até a 8. Se a minha entrada de reset estiver acionada, eu crio essa variável auxiliar aqui para mim fazer acontecer com que todas as válvulas elas sejam testadas, né? Então eu tenho esse for aqui, que enquanto a variável aqui for menor do que 9, a gente vai ter um incremento. Então isso aqui vai fazer com que todas as válvulas sejam ligadas no mesmo instante quando eu aperto reset. E aqui, né, um outro for enquanto, para a gente também travar esse acionamento, não fazer com que o reset fique acionando, desacionando, acionando, desacionando. E se a entrada de teste estiver desacionada e também o reset estiver desacionado, eu tenho que manter minhas válvulas desligadas, né? Nenhuma pode acender. Então eu faço com que essa rotina aqui, né, ela fique um loop infinito aqui que vai basicamente selecionar todas as válvulas e mandar todas estarem desligadas. Agora eu vou para a simulação do hardware. Vou dar um play aqui, ó, vou mostrar meus botões, né? Aqui eu tenho o botão de modo, manual automático, eu tenho o reset, o select, o teste, meu display. Aqui eu tenho simulando as válvulas, né, os LED verde,
Aqui eu tenho o LED amarelo, né, do modo automático, e aqui o LED vermelho de falha. E aqui é meu buzzer. Eu vou dar play. Aqui eu tenho o início das mensagens. Engenharia elétrica, noob. Projeto integrado 2. Meu RA e o nome. Sequenciador eletrônico para limpeza, filtro de manga. Seja bem-vindo. Dois bips, né, finais. Aí eu tenho as escritas fixas no display, né? Leitura da pressão, aqui quantidade medida em MMCA, C de ciclo, contagem de ciclo, a válvula selecionada e o modo que a gente está. Eu vou mostrar aqui, iniciar aqui pelo potenciômetro, né? Fazer o incremento da... Como a gente está em manual, a gente não gera falha, incrementando e tirando aqui a pressão. Vou manter a pressão inferior. Vou testar aqui o modo manual. No modo manual, se eu apertar o reset, eu aciono todas as válvulas. Se eu desacionar, elas desacionam. Select, eu faço a seleção das válvulas. E no teste eu aciono, né, como teste a válvula que está selecionada. Então aqui eu testei a válvula 3, vou selecionar aqui a 5, para não ficar muito extenso. Testei a 5. Testando a 6, 7, vou testar a 8. E quando eu pulo de 8, apertei errado, quando eu pulo de 8, quando eu pulo de 8 para 1, ela volta lá para 1, né? Quando eu passo de 8 seria 9, mas ela volta para 1, porque eu defini isso lá no meu programa. Eu posso ter aumento da pressão aqui, que não vai gerar sinalização de falha, não vai gerar nenhuma falha. Agora eu vou para o modo automático. Regularizei a pressão aqui para baixo, vou pôr no automático. Inicio aqui a primeira válvula, acionamento, vai ficar por 2 segundos, né? Claro que no tempo do Proteus aqui, meu computador está bem lento. Desacionou, passou de válvula 1 para válvula 2. 5 segundos desligada e vai permanecer ligada por 2. Aqui, né, o meu LED amarelo acionou, né, mostrando que está no ciclo automático. O computador está bem lento. Estou na válvula 3 ainda. Válvula 4. Aqui, né, no automático, não foi pedido no descrito do projeto, então essa válvula selecionada aqui não interfere em nada. Isso aqui só interfere para o modo manual. Aqui na escrita do modo automático, ciclo 0 ainda.
válvula 5. Ficou por 2 segundos, apagou. Válvula 6. Válvula 7. Agora a gente vai chegar na última válvula. Válvula 8 acionou por 2 segundos, desacionou. E agora tem contagem de 26 segundos. Se eu não me engano, estava no 18. Lá pelo 1 minuto e 44 segundos, tem que retornar a válvula 1. Minuto 41, 42, 43, 44. Voltei, né, pro meu pad 1 e vai voltar o ciclo. Aqui agora eu vou fazer aumentar aqui a pressão para sinalizar uma falha. 300, passou de 300, acionou, né, o LED de falha. Eu tenho o desligamento, né, de todas as válvulas. Vou voltar a uma condição normal, ela volta, né, o ciclo. Agora eu vou fazer aqui o desligamento da minha simulação para a gente simular aqui a memória, né, que ela volte na contagem de ciclo 1. Deu um stop, vou dar outro play, vai fazer o início de novo do bip, das mensagens, dos bips finais.
Eu comentei sobre, né, a contagem de tempo, né, dos 26 segundos, mas eu devo ter feito alguma análise errada. Mas pela programação lá você pode ver que está, né, corretamente setado 26 segundos para passar, tá vendo? 26 mil milissegundos. Voltei aqui, ciclo 1, né, manteve a memória, e vou fazer a condição de estar em automático e apertar o reset para que eu zere a contagem de ciclo. Apertei o meu botão e zerou. Então, professor, finaliza aqui a explicação, né, do projeto 2 e mostrei o processo funcionando na forma completa. Obrigado.